O gás tá caro, a comida também carne, então, meu Deus do céu, tá tudo muito caro. Hoje eu vou te ensinar algumas dicas para você economizar dinheiro e tempo quando você está cozinhando. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te passar algumas dicas da minha experiência de mais de 21 anos cozinhando, como que você pode cozinhar de uma forma mais prática e econômica na tua casa, tanto de tempo quanto de dinheiro. Como eu falei no comecinho na abertura, a gente hoje está com tanto os ingredientes quanto gás, luz muito caros e quanto mais a gente puder economizar ao cozinhar, melhor. E eu sempre te incentivo aqui, e até esse é uma das intenções da gente ter o canal, é fazer com que você cozinhe cada vez mais e melhor. Agora não adianta cozinhar mais se você estiver gastando muito na tua casa. Então as dicas de hoje servem para isso. Primeira coisa, básica, fundamental, planeje o que você vai cozinhar. Pense muito bem o que você vai preparar. Isso vai ajudar você a fazer as suas compras mais adequadamente, as quantidades que você vai comprar. E esse planejamento é para quantas pessoas, quando vai ser essa refeição. E às vezes você consegue abreviar algumas coisas preparando duas coisas de uma vez só. Tipo, sei lá, digamos que você vai fazer um arroz com brócolis na segunda-feira e na quarta-feira você vai fazer um brócolis cozido. Se você cozinhar o brócolis na segunda, até quarta ele ainda aguenta na geladeira. Então você pode cozinhar uma vez só. Você vai ferver uma água só, você vai cozinhar um brócolis só e depois você vai dividir ele para duas receitas. A segunda dica é você fazer mais quantidade para poder usar depois. Por exemplo, um caldo, um molho de tomate, um molho bechamel. Para você fazer, por exemplo, 1 litro de molho bechamel ou meio litro de molho bechamel, já te ensinei a fazer esse molho, dá uma olhada aqui. O tempo é praticamente o mesmo. Então assim, você vai demorar 1 minuto, 2 minutos a mais para fazer 1 litro em vez de fazer meio litro, faz 1 litro de uma vez e daí você congela esse molho para você usar num outro momento. A mesma coisa com caldos, não vai fazer 1 litro de caldo, faz 5 litros já de uma vez que você também vai conseguir usar outras vezes. Já te ensinei a fazer vários caldos aqui no canal, inclusive. O bacana é que depois, quando você for utilizar, além do tempo que você já agilizou, você também já ganha a questão de produtividade ali, de você estar com o caldo já andado, você já consegue se dedicar a fazer melhor outras coisas que tem por ali. Terceira dica, muito importante, use os alimentos por inteiro. Vou usar o brócolis de novo como exemplo. A gente tira aquela parte de cima do brócolis e deixa toda aquela parte do caule. Por quê? Aquilo lá você pode fazer uma sopa e fica delicioso. Tem sabor, é gostoso e você vai bater aquilo no liquidificador. Então ele vai acabar se desmanchando. Outra, faz um arroz de brócolis com aqueles talos que tem ali, porque também você vai triturar, você vai cozinhar ele e triturar. Você vai ter sabor de brócolis, cor de brócolis, mas você não vai gastar tendo que comprar mais um brócolis. E isso serve para folha. Você pode pegar, por exemplo, as folhas da beterraba e fazer uma salada ou um refogado. Pica ela como se fosse couve e você faz um refogado. Tem tanta coisa que dá pra gente utilizar, tem tanta dica legal pra gente reutilizar coisas na cozinha que, olha, é muito bacana. Tem gente que faz, inclusive, uns bifes à milanesa com a casca da banana. Tem várias formas de a gente conseguir reutilizar alimentos e fazer com que eles sejam mais práticos para o dia a dia. Se você quiser saber um pouco disso, de repente, nós podemos até fazer vídeos de receita. Comenta aqui para mim, para eu saber se vale a pena ou não a gente fazer esses vídeos. A quarta dica é uma que até às vezes vocês comentam aí para mim, mas é caro fazer um molho, fazer um caldo. Pelo contrário, é mais barato você fazer em casa, com ingredientes naturais, com coisas que você compra, às vezes na feira ou em promoção. Então assim, você comprar um caldinho lá, Knorr, Maggi, é uma coisa. Você fazer o teu próprio caldo, ele rende muito mais, ele é mais saudável e na maioria das vezes vai ser mais barato você fazer na tua casa. A mesma coisa para um molho de tomate e por aí vai. E pense, um outro benefício que você tem com isso é que você tem mais saúde. Então, todas as dicas e tudo isso tem aqui no canal para que você possa fazer tudo isso na tua casa sempre. Já se inscreve se você não for inscrito até. Quinta dica, congelar do jeito certo. Eu te ensinei, e essa dica veio de um comentário que fizeram para mim. No vídeo de branqueamento de legumes, dá uma olhada aqui, eu falo que você pode congelar os legumes. E como que eu congelo da forma correta? Primeiro, ingrediente o mais fresco possível. A gente tem costume no Brasil de congelar comida velha, comida que já está quase estragando. Daí você fala, opa, antes de estragar vou congelar, que daí depois quando eu descongelar eu utilizo. O problema é que quando você congela uma coisa velha, você está estacionando ela daquele jeito, velho mesmo. Lógico, não vai estragar, mas é um alimento velho, é um alimento ruim. Quer dizer, está quase ficando ruim. O melhor é você congelar quando ele está mais fresco. Então, comprou lá os legumes, fez o branqueamento, congela ele na hora. Não deixa ele 2, 3 dias na geladeira. Já congela ele na hora e daí você vai poder utilizar. Outra coisa, tem dicas especiais de congelamento, tipo, congela todos soltinhos, a gente pode dar uns banhos no alimento para que ele preserve a superfície dele, que não resseque.
Isso acho que dá um outro vídeo também pra gente fazer com técnicas de congelamento. Mas congele o teu alimento do jeito certo. Não congele alimento velho, não congele alimento com líquido junto. Tudo isso vai prejudicar na hora em que você for descongelar. Você vai ter um alimento meio desengonçado, um alimento que murchou. Por exemplo, pode ser uma carne, ele vai perder suculência. Para que eu vou congelar a carne? Depois, como que eu vou utilizar ela? Numa carne de panela? Beleza. Para fazer um assado na churrasqueira, talvez não fique tão bom. Então, o que você vai fazer depois com aquela comida também é importante. Então, congela do jeito certo. Sexta dica, utilize os alimentos da época certa. Não adianta você querer fazer comida, sei lá, não é época de morango, você vai lá e compra morango para fazer a tua receita. O morango vai estar sem gosto, vai estar ácido, vai estar feio e você vai pagar caro. Então, normalmente os alimentos da época são mais baratos, mais gostosos, mais saborosos e rendem mais. Então procure, e na internet está cheio de tabelinha aí com os alimentos da época. Ah, milho é janeiro, fevereiro, então você vai ter um excelente milho para fazer um milho fresco. Agora, depois, utiliza um milho em conserva ou utiliza outros tipos de alimento. Tem tanta comida para a gente preparar, por que você tem que usar, por exemplo, sei lá, o morango, né, como a gente falou, o ano inteiro? Utiliza na época certa dele. Sétima dica, escolha bem os produtos. Nem sempre o mais barato é o que vai render mais. Quer um exemplo bem simples? Eu gosto de usar extrato nas minhas receitas, mas eu gosto de usar 2 marcas de extrato só. Tem algumas marcas de extrato que você compra que elas são líquidas, elas não estão pastosas, não rende tão bem. Agora, molho de tomate é a mesma coisa. Às vezes você compra um molho pronto para fazer uma receita, pode ver, tem diferença de textura deles. Eu prefiro que você faça o teu molho, mas se você for comprar um molho pronto, perceba a diferença de textura, de qualidade, porque às vezes o barato sai caro, não rende. Quando a gente ensina a fazer molho de tomate, eu falo para você, pega o tomate rasteiro, que é o tomate italiano, que é o tomate mais compridinho, ele tem mais carne dentro dele e quase não tem semente. Isso faz com que ele renda mais. Por mais que você pague um pouco mais caro nele, às vezes 20%, 25% mais caro do que o tomate para salada, ele rende 30%, 40% mais do que o tomate para salada. E o tomate para salada você vai ter que cozinhar bem mais para tirar a acidez dele, que o tomate rasteiro não precisa. Então, escolha o alimento certo para cada tipo de preparo. Isso também é importante. A nossa 8ª dica tem a ver com fogo. Agora a gente começa a economizar gás. A primeira coisa, começou a ferver, baixa o fogo para o mínimo para ele continuar fervendo. A água ferve a 100 graus, não mais do que isso. Você não precisa colocar um fogo alto e deixar ela fervendo muito, não vai resolver. Exemplo é macarrão. Começou a ferver o macarrão, colocou o macarrão lá dentro, baixa ela para ela continuar em ebulição, é importante, mas ela não precisa estar muito fervendo, até porque 100 graus é 100 graus. Então, começou a ferver, baixa o fogo para o mínimo para ele manter a fervura. Eu não preciso ficar deixando ele ferver demais ali. São 2 coisas que vão acontecer. Você vai gastar gás à toa e você vai perder líquido lá de dentro da panela. Então, vai evaporar mais rápido. Então, não precisa. E isso serve inclusive para panela de pressão. Já falei para você isso no vídeo de panela de pressão. A panela de pressão começou a sair a pressão, vai baixando o fogo dela para ela ficar minimamente saindo a pressão. Porque se você deixa no fogo alto, você vai queimar o alimento lá dentro e secar. Aí quando você abrir a pressão, tá tudo seco, tudo queimado. Então, baixa ela. E aí nós já vamos para a próxima dica, que é usar a panela de pressão. Não tenha medo, panela de pressão é tua amiga. Eu já fiz vídeo te ensinando isso, 2 vídeos inclusive. E o bacana da panela de pressão é que ela reduz o tempo de cozimento. Então, se você normalmente utilizaria, sei lá, 1h30 para fazer uma carne, na panela de pressão vai demorar 30 minutos, 40 minutos. Você vai ganhar tempo de gás, tempo de vida, é muito mais prático e dependendo da comida, fica ainda melhor. Então, não tenha medo de usar a panela de pressão, só compra uma panela de pressão de qualidade. Dá uma olhada aqui no vídeo de panela de pressão para você saber todos os detalhes sobre isso que eu já te expliquei. 10ª dica, use a boca certa para cada tamanho de panela. Sim, pois é. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Eu tenho uma panela enorme aqui, tá vendo? Eu preciso de uma boca grande. Por quê? Na hora em que eu vou fazer a comida, o fogo ele tem que vir quase até a borda da panela, não vai passar da borda. Ele tem que vir aqui uns dois dedinhos para dentro. E aqui ele vai se concentrar e vai dispersar o calor. Toda a panela foi feita para ter fogo só na parte de baixo e ele vai dispersar o calor para o resto da panela. Se eu tenho uma panela menor, você vai utilizar uma boca menor do fogo. Por quê? Não precisa da boca grande, você está gastando gás à toa. Já deve ter acontecido com você, de você estar cozinhando em casa, pegar nas alças da panela, principalmente se for de aço inox, e ela estar quente. O que é aquilo?
gás que está sobrando, que está vazando, calor que está vazando à toa, que não está esquentando a comida, não está deixando ela mais gostosa e você está gastando dinheiro à toa e pode queimar tua panela e queimar tua comida. Então usa a boca certa para o tamanho da panela. Panelas pequenas, bocas pequenas, panelas maiores, bocas maiores. Nunca use uma panela pequena numa boca grande, mas o contrário dá. Uma panela grande numa boca pequena, quando você quer um fogo baixo, dá para usar. 11ª dica, siga a receita do jeito certo. O que vai acontecer se você não seguir? Você pode errar. Se errar a receita, vai ser um bom resultado? Não. Às vezes tem que jogar fora e fazer de novo. Siga a receita do jeito certo. E outra, tenha boas fontes de receitas. Não, é suspeito eu falar isso para você, mas tem muitas pessoas que voltam aqui depois no vídeo e dizem: fiz na minha Páscoa, no meu Natal, no meu aniversário, ficou uma delícia, vou fazer de novo, muito obrigado, chefe. Então assim, siga pessoas que fazem as receitas de verdade, que te ensinam todos os macetes. Eu, por exemplo, gosto muito das receitas que a Rita Lobo faz, porque ela ensina todo o passo a passo e as receitas sempre dão certo. Não tem como dar errado. Então pegue boas referências. Não adianta pegar a receita de qualquer lugar aí da internet, que talvez aquela receita nunca tenha sido testada. E daí no final você vai ter um mau resultado. Eu dou preferência para receitas em vídeo como essas que eu faço para você aqui, porque aqui eu tenho como provar o que eu estou fazendo, eu tenho como te mostrar o passo a passo que a gente está fazendo. 12ª dica tem a ver com a primeira. Organize o teu preparo, faça o mise en place. Você já deve ter visto em alguns vídeos meus que eu tenho todos os potinhos separados, organizados. Por quê? Eu não perco tempo com, sei lá, um forno que está aquecendo e eu não preparei tudo na hora e eu tenho que ficar picando. Então eu não perco tempo com nada. Eu primeiro me organizo, vejo tudo que a receita precisa, inclusive panela, tudo. Deixo tudo certinho e depois vou cozinhar. Então deixa tudo organizado e depois começa a tua comida. Assim você não vai perder tempo e você não vai ficar gastando gás à toa com a chama ligada, daí desliga, sai correndo, pega alguma coisa, volta, aí tem que reaquecer aquele preparo, às vezes passa do ponto. Então deixa tudo bem organizado. Na cozinha nós chamamos isso de mise en place, deixar o mise en place organizado. 13ª dica também tem a ver com não gastar energia à toa. Não fica abrindo o forno. Ah, mas não é bolo, não tem problema. Se você abrir o forno, você está perdendo temperatura lá de dentro e o forno vai demorar para voltar na temperatura que ele estava. Duas coisas, você está perdendo energia e ele vai demorar um pouco mais para cozinhar. Então você está gastando gás à toa. Não fica abrindo. De preferência, olha pela janelinha do forno, acende a luz e tá ótimo. Abre só de vez em quando, em raríssimas ocasiões e quando é muito necessário, senão não abre o forno. 14ª dica também tem a ver com aquilo que a gente falou lá atrás, utilizar os itens do jeito certo. Se você escolher, por exemplo, uma carne, verdura, legume que está fora do ponto ou está próximo da data de validade, existe uma grande chance dele não te entregar um bom desempenho, uma boa qualidade. Eu já tive que jogar comida fora, porque depois que eu terminei, vence hoje, vou usar aqui e vai dar. E a comida estava em mau estado. E daí depois, quando eu fui experimentar, agora, não dá. Eu não ia experimentar carne crua, era uma linguiça, por sinal. E daí depois eu experimentei e falei, não deu, não dá para comer. Esse aqui é um preparo que eu tive que jogar todo fora. Daí junto com a linguiça, que custou, sei lá, vintão, eu tive que jogar R$1,50 de cebola, R$1 de salsão, ervas e todo o resto que tinha ali. Então, cuidado, utilize as coisas que estejam boas, saudáveis. Não tenta reaproveitar que vai dar ruim. E isso tem tudo a ver com a nossa última dica de hoje, que é não tentar reaproveitar ou tentar dar algum caminho para algum ingrediente que não está legal. Você pega um tomate que está passado do ponto e vai utilizar ele, e daí você, vou dar um jeitinho aqui, porque daí eu boto uns temperos e ele vai ficar gostoso. No final você experimenta e fala, que porcaria. Daí você tem que jogar tudo fora. Então toma cuidado. Se está em mau estado, joga fora, sei lá, faz compostagem, que é uma coisa legal de se fazer. E, lógico, se programa. Daí volta tudo lá no começo, na primeira dica, se programa, faz as coisas com o que você tem na tua geladeira, faça o mínimo de compra possível, utiliza os itens que você já tem para não ficar comprando coisa a mais, gastando dinheiro com o que não deve. E daí quando você for comprar, compra o necessário. Não é porque tá barato que você deve comprar um montão, depois você não usa e joga fora. Sempre tem aquele tomatinho, aquela cebola, aquela batata que ficam guardadas lá no fundo da gaveta e daí você fala, esqueci. Vou fazer alguma coisa aqui para poder aproveitar. Calma, entenda que isso é o teu aprendizado e não faça mais, não deixe mais aquilo estragar. Entenda o que você tem na geladeira, entenda as coisas que você tem para preparar e tenta montar o teu cardápio com os itens que você tem ali. Tem uma frase muito bacana
Agora eu não lembro se foi o Alain Ducasse, Joel Robuchon, algum chefe desses famosos. Eu vou colocar aqui embaixo quem que escreveu, porque de cabeça agora eu esqueci. Mas ele falou que você não faz um prato com os ingredientes que você tem na cabeça, mas você inventa um prato quando você vai ao mercado. Porque ao chegar no supermercado, você vai ver os melhores ingredientes que tem para você desenvolver aquela receita. E daí, com aqueles ingredientes, você vai fazer o que tem de melhor. Você chega lá e fala, eu quero fazer uma tilápia. Daí você chega no mercado, a tilápia não tá boa, mas você teimou em pegar a tilápia. O teu prato não vai ficar bom. Só que naquele dia, o robalo estava maravilhoso. Então pega o peixe lá, usa o peixe daquele... mas eu nunca preparei. Inventa, cria. Só que vai ser o melhor peixe que você vai comer, porque ele é o melhor peixe que tem ali naquele momento. A tilápia talvez não fosse o melhor que você tivesse ali. Por isso que eu crio receita o tempo todo para vocês aqui, 3 vezes por semana, para você ter cada vez mais portfólio de receitas, para que você tenha um receituário gigantesco e alternativas para você experimentar vários pratos. E aí, gostou das dicas de hoje? Eu acho que tem bastante coisa legal para você, inclusive, compartilhar com amigos e parentes, para que eles possam cozinhar mais melhor, economizar tempo, economizar dinheiro e cozinhar mais felizes. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas para elas poderem conhecer um pouco mais sobre o nosso canal. E claro, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like, se inscreve e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Por falar em vídeo novo, tem alguns vídeos aparecendo aqui do lado para você continuar aprendendo sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetite e vai cozinhar!